Fala piloto, fala pilota, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Finanças Pessoais com o Thiago Lunardi. Eu sou o Thiago Lunardi e esse é o primeiro vídeo do nosso novo quadro, Thiago Responde. Nós selecionamos algumas perguntas e eu vou responder aqui para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos para as perguntas? Olha só, o que nós fizemos? Durante aí esses últimos 30, 40 dias, ao longo das mídias, eu recebi várias perguntas. Nós selecionamos as perguntas que mais geraram interesse, que mais geraram interação com as pessoas. Se você quer que a sua pergunta seja respondida aqui no nosso canal, basta que você deixe a sua dúvida, a sua pergunta aqui nos comentários ou que me acesse nas outras mídias sociais. Os links estão aqui embaixo no descritivo. Por falar no descritivo, na descrição do vídeo, já aproveita e vai ali, inscrever no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Quando você faz isso, você será notificado toda vez que um vídeo novo subir aqui no canal. E aproveita, tá vendo aquele íconezinho do joinha? Aperta ali, já deixa o seu like, o seu gostei, o seu curtir, que isso ajuda nós e o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. A gente vai saber que você gostou e que esse conteúdo fez sentido para você. Bom, para de enrolar e vamos direto para as perguntas? Eu trouxe aqui o meu companheiro, acho que você não está vendo o meu computador aqui, mas eu tô com as perguntas e a gente vai batendo um papo. A primeira pergunta, quem enviou, foi a Denise e ela é sobre planejamento financeiro. A pergunta é a seguinte: como compor a minha reserva de emergências? Olha que pergunta legal. Reserva de emergências é um tema que ficou muito mais evidente durante esse período de pandemia, durante esses meses de 2020, em que tudo mudou, principalmente o aspecto financeiro. E aí, como que você compõe a sua reserva financeira ou a sua reserva de emergência? O primeiro passo é entender qual é o tamanho da reserva de emergência que você deve ter. Esse número varia um pouco, tá? Os especialistas calculam que ele pode ser de 3 até 12 meses do seu custo mensal. Custo mensal são todas as suas despesas, ou seja, tudo aquilo que você paga ao longo do mês entre uma renda, um salário e a outra. Para ficar mais fácil, a gente adota o número 6, ou seja, 6 vezes o seu custo mensal. Se você tem um custo mensal de R$ 2.500, são 6 vezes esse valor, vai dar ali 6 tal, R$15.000. Esse é o tamanho da sua reserva de emergência. Depois, você precisa calcular, e é uma continha bem fácil, em quanto tempo você quer concluir essa reserva. Em 12 meses? 24 meses? Pega esse valor, divide pelo número de meses e você vai achar aí um número. Para facilitar as contas, R$15.000 eu quero fazer em 15 meses, eu preciso então juntar 15 parcelas de R$1.000. A partir do momento que eu já sei quanto eu tenho que juntar, quanto que eu tenho que reservar por mês, eu vou escolher o tipo de investimento que eu vou fazer. Para a reserva de emergência, a gente não foca rentabilidade. A gente foca liquidez, é dinheiro na mão. Portanto, são investimentos mais seguros que garantem essa liquidez. Ou seja, quando eu precisar, eu vou lá pegar o dinheiro imediatamente e não preciso esperar 2, 3, 10, 30 dias para o banco ou para a instituição me devolver o dinheiro. Neste caso, eu preciso saber onde existem esses investimentos. É numa corretora? É num banco? E aí eu vou lá, abro uma conta nesse banco ou nessa corretora e começo a fazer os depósitos. Existem alguns lugares que você pode fazer outros investimentos além da reserva de emergência. Em geral, são as corretoras e alguns bancos oferecem isso. Já é legal, mas a gente vai falar sobre isso, porque tem uma pergunta aqui que traz essa questão de onde abrir a sua conta. Além disso, você tem maneiras de turbinar a sua reserva de emergência ou a sua reserva financeira. Você pode acelerar esse processo fazendo renda extra, conseguindo novas fontes de renda para que você componha a sua reserva o mais rapidamente possível. Isso faz sentido
porque a gente nunca sabe quando um gasto inesperado, quando uma emergência vai surgir. Então, quanto antes eu tiver a minha reserva montada, melhor. E aí eu te falo uma coisa, se dedique ao máximo para a sua reserva. É ela que vai garantir que você não vai passar por apertos caso alguma coisa saia fora do seu planejamento. Nesse sentido, quanto mais rápido você montar ela, melhor. A próxima pergunta que enviou foi a Sabrina. E ela pergunta como escolher o banco ou a corretora para fazer os investimentos. Excelente pergunta. Hoje existem muitas opções no mercado. Os bancos tradicionais, bancos de varejo que nós já conhecemos, muitas corretoras, nos últimos anos surgiram muitas corretoras, principalmente no meio digital, e os bancos digitais também oferecem opções de investimento. Ixi, tá passando um avião aqui. Bom, voltando aqui. Existem muitas opções no mercado. Como escolher onde abrir? O primeiro passo é: qual é o tipo de investimento que você está procurando? É bolsa de valores? São os fundos? É a renda fixa? O que você está procurando como investimento? Esse é um indicativo porque você já filtra. As instituições que não oferecem o tipo de investimento que você está procurando já estão fora da lista. Um segundo passo para você escolher a corretora ou o banco é o tipo de serviço que eles oferecem. São serviços do tipo self-service, você entra lá e faz tudo, ou com assessores, com representantes que você fala com uma pessoa e essa pessoa vai te orientar, vai te ajudar no planejamento. Tá? Então, você precisa também escolher o tipo de serviço e dentro disso você já vai tirando também alguns bancos e algumas corretoras ou colocando ali na sua lista. Um terceiro aspecto que você tem que olhar: quais são as taxas que essas instituições cobram? E aqui eu não vou falar que você tem que ir nas gratuitas ou nas pagas. Você vai escolher de acordo com o tipo de serviço. Ou seja, algumas vão cobrar taxas de custódia, taxas de administração e até mesmo as taxas de corretagem. Se isso para você faz sentido, ok, pagar. Se não faz, tudo bem. Existem instituições que não cobram. Você precisa saber quais dessas vão te atender melhor. E por último, a quarta dica é: dentro de todo esse universo, qual é o tipo de corretora ou de banco que atende às minhas expectativas, ou as suas no caso? O que eles fazem? O serviço é legal? O ambiente, seja digital ou físico, te agrada? O atendimento é bom? Então isso deve pesar também na sua escolha. A partir do momento que você tiver definido o tipo de investimento, o tipo de serviço, se você pretende pagar ou não pelos serviços e se esse atendimento está adequado para você, aí sim, vá até essa instituição, abra sua conta e pegue um pouquinho de dinheiro e aplique ali para entender como funciona o serviço. Quando você tiver aprendido, você pode colocar toda a sua reserva ou fazer os seus investimentos. Sugestão? Dica? Se você puder, abra conta em 2, 3, 4 corretoras, 4 bancos, instituições. A maior parte dessas contas, principalmente nas corretoras, é gratuita, não tem custo nenhum. Assim, você poderá avaliar mais serviços, mais empresas e tomar uma decisão mais acertada dentro daquilo que você espera. Terceira pergunta. Essa pergunta veio da minha amiga Patrícia. Ela me perguntou o seguinte: existe alguma época do ano que é melhor para fazer algum determinado investimento? Ou seja, existe alguma época do ano que é melhor para fazer investimento em ações, em fundos ou qualquer outra coisa? Não existe. O que existe são janelas. Janelas de abertura de captação, principalmente para fundos. Fundos funcionam dessa forma. Eles abrem para captação de mercado e aí você vai lá, se inscreve, faz o seu aporte. Quando ele atinge o valor máximo da estratégia que ele definiu, ele fecha esse fundo para captação, ou seja, você não consegue mais pôr dinheiro e nem novos clientes entrar. Quando isso acontece, você só tem a opção de sair. Você só entra novamente quando este fundo estiver aberto. Um outro momento que não tem nada a ver com investimento
é o respeito aos períodos em que as instituições financeiras estão abertas. Elas operam normalmente em dias úteis, em horário comercial. E se elas seguem o horário da Bolsa de Valores de São Paulo, da B3, ela vai das 10 da manhã até as 18 horas. Nesse sentido, aos finais de semana e aos feriados, talvez você não consiga fazer os investimentos, talvez só programar para o próximo dia útil. Existem algumas modalidades de investimentos que não estão 100% do tempo abertas. São investimentos típicos, como, por exemplo, quando alguma empresa abre debentures no mercado. Isso quer dizer que ela fez uma oferta. Esses investimentos não estarão ali todo o tempo. Ela ofereceu, fez ali a captação, terminou, acabou o investimento, mas não quer dizer que tem um período certo para investir. Aquele é o período que aquele investimento estava aberto. E por último, uma questão importante é que alguns investimentos são sazonais. Quer dizer o quê? Na verdade, não é o investimento que é sazonal. As empresas oferecem produtos ou serviços sazonais. Imagina você, no verão brasileiro, a oferta de bebidas, né? Cerveja, refrigerantes, águas, chá, sucos, é muito maior. As empresas produzem muito mais. Então é de esperar que a produção dessas empresas suba. E com isso, por movimentar mais o mercado, neste período do ano, desperte mais interesse dos investidores nestas empresas. Isso pode provocar uma certa corrida a determinadas empresas ou uma notícia no mercado financeiro, mas isso não quer dizer que sempre ela vai só receber investimentos nesse período do ano. Ela recebe o ano todo, mas nesses períodos ela provoca uma movimentação maior e acaba chamando mais atenção pela sazonalidade do serviço ou do produto, mas você pode investir nela a qualquer momento. A quarta pergunta eu achei muito interessante. A Clotilde, ela perguntou o seguinte: como entender de ações? Bom, o primeiro passo é a gente entender o que é uma ação. Uma ação é um título. É um título que diz que você tem um pedacinho de uma empresa. Na realidade, a ação é um pedacinho da empresa. Quando você tem essa ação, você tem esse pedacinho da empresa. Uma empresa tem muitos pedacinhos negociados numa bolsa de valores. Esse é o primeiro passo para você entender o que é. Então, uma ação representa um pedaço de uma empresa. Quando você compra uma ação, você se torna sócio dessa empresa. Para você começar a entender, é legal você entender o que essa empresa faz, qual é o mercado dela, o que ela produz, como ela funciona e entender o segmento no qual ela está inserida. Vamos pegar o exemplo da pergunta anterior, uma indústria de bebidas. O segmento dela é bebidas, mas ela pode ser produtora somente de refrigerantes, de bebidas em geral, alcoólicas e não alcoólicas, de sucos e chás, de cervejas, de vinhos, de uísque, enfim. Você tem empresas dentro de um segmento. Como esse segmento se comporta? Como que ele reflete dentro das condições econômicas, sociais e de mercado neste momento? Então, você começar a ler literatura especializada em economia, no segmento, no mercado, vai te dar uma grande orientação de como você entende melhor sobre a ação ou o pedacinho dessa empresa. Um segundo passo é você buscar por informação qualificada. Informação qualificada ela pode vir de várias fontes. Você pode aprender sobre ações e os seus fundamentos lendo livros especializados, revistas, jornais especializados. Isso é um bom indicativo. Você também pode acompanhar pessoas nas mídias sociais que fazem avaliação de empresas ou falam sobre investimentos, sobre planejamento financeiro. Fica a dica, esse daqui é um dos canais. Nós falamos sobre planejamento financeiro. E você começar a ter informações para fazer o seu próprio filtro. As informações são boas, mas o julgamento tem que ser seu. A gente traz a informação e você julga. E uma fonte muito boa também para conseguir informações são os cursos. A própria B3, a Bolsa de Valores, ela oferece cursos online gratuitos, informações, artigos para que você entenda mais sobre o universo de investimentos
e das ações. Então, quando você juntar tudo isso daí, você certamente vai saber um pouco mais sobre ações e talvez fique até muito mais confortável e confiante para investir o seu dinheiro em ações. E a nossa quinta pergunta, para finalizar aqui o nosso quadro Thiago Responde, ela tem um viés mais comportamental. E quem trouxe ela foi a Liane. A Liane perguntou o seguinte: como eu posso montar a minha reserva de emergência, ou a minha reserva financeira, que a gente falou lá na primeira pergunta, se o que eu ganho não cobre os meus gastos? E aí? Se tudo que você ganha, o que você recebe, não cobrem os seus gastos, de onde você vai tirar dinheiro para montar a sua reserva de emergências? Bom, o primeiro passo é revise o seu orçamento, o seu planejamento financeiro. Tudo que você recebe não é suficiente para cobrir os seus gastos, tem alguma coisa aí que está fora de equilíbrio, tá? Está em descompasso. Ou você está gastando muito mais do que você pode, ou a tua renda realmente é insuficiente para cobrir o básico. Primeiro passo, revise os seus gastos. Todos os seus gastos são estritamente necessários? Existem gastos que são desnecessários que eu posso cortar, que eu posso reduzir? Existem gastos que, mesmo necessários, eu posso reduzir? Eu tenho como administrar melhor esse aspecto financeiro da saída do dinheiro? Então, o primeiro ponto é, eu preciso entender aonde está o vazamento desse tanque. Se eu tenho um avião com um tanque de combustível furado, esse avião vai decolar, ele vai voar um pouco, mas ele não vai muito longe, certo? E quando eu gasto muito mais do que eu recebo, eu até posso andar um pouquinho, mas eu não vou longe. O meu combustível vai acabar rapidamente. Então, o primeiro passo, tapa esse furo, entende o que está causando esse vazamento e corrige. Tapou o furo, vamos minimizar o impacto dos gastos. Da mesma forma, eu também tenho que trabalhar o quê? O aumento da renda. Se eu sou assalariado, um servidor público, ou mesmo um autônomo, mas eu tenho um prolabore fixo, eu tenho um recebimento fixo, eu preciso fazer o quê? Aumentar a renda. Se eu não consigo aumentar a renda no meu local de trabalho, conseguir uma promoção ou um aumento, eu vou buscar rendas alternativas, fazer rendas extras. E aí você pode buscar suas habilidades buscar nas suas habilidades ou nas propostas do mercado aquilo que se adequa melhor ao que você pode e está disposto a fazer. Enfim, você vai aumentar a sua renda e diminuir os seus gastos. O importante é que você tenha um saldo positivo. Se o que você recebe menos os seus gastos seja maior do que zero. E aí sim, você começar a montar a sua reserva financeira. De tudo isso que eu falei, o aspecto foi técnico. E eu falei que essa pergunta era um pouco mais comportamental. Comportamental porque o uso do dinheiro ele é muito mais relacionado ao nosso comportamento do que com a matemática em si. Portanto, é necessário que você revise não só o seu orçamento, mas a maneira como você usa dinheiro. Às vezes, para nós é extremamente importante determinados gastos, determinados usos, como por exemplo, eu vou ao shopping, vejo uma das lojas com a palavra promoção. Bom, promoção já ativa um gatilho aqui cerebral de que essa é uma oportunidade e eu tenho que aproveitar. Eu entro e muitas vezes eu nem preciso daquilo que está em promoção e mesmo assim eu compro, para não perder a oportunidade. Isto é um comportamento que pode prejudicar as suas finanças. Portanto, revise, pense na maneira como você usa o dinheiro. Eu tive um cliente que tinha como hábito, todos os dias de manhã, a caminho do trabalho, parar numa padaria e tomar café da manhã. Gastava ali seus 10, 12 reais, comendo um pão com manteiga e tomando um café com leite. Qual é o problema disso? Nenhum, todo mundo pode fazer isso. Mas se você somar que num mês tem de 20 a 22 dias úteis, 20 a 22 vezes 10 reais são 200 reais no mês apenas com café da manhã. Causa um impacto muito grande nas finanças. Se eu entendo que isso está impactando, eu não estou falando para você não tomar café. Você até pode tomar café na padaria, de vez em quando.
Mas se você comprar no mercado e fizer o seu próprio café, você vai gastar muito menos. Então você não deixa de tomar café, mas você passa a ter economia daquele dinheiro, que pode fazer toda a diferença no seu orçamento para montar sua reserva de emergência. Desta forma, o comportamento é importante. Espero que você tenha curtido essas 5 perguntas, essas respostas que foram dadas. Se você está aqui comigo até agora, não esquece, deixa o seu gostei, o seu like, aperta ali no joinha, já se inscreve no canal, marca ali o sininho para você ser notificado, deixa a sua pergunta, a sua dúvida aqui nos comentários para que, quem sabe, no próximo quadro Thiago Responde, a sua pergunta seja selecionada e esteja aqui com a gente. Aguardo os seus comentários e nos vemos no próximo quadro.